Aí é outra metodologia. Por isso é que eu acho que não se pode falar em método no singular. Agora, tem um método que seria melhor para um tipo de criança e para outro? Funciona mais um ou outro? Ou essa dosagem, se essa criança, esse perfil de criança precisa ter mais essa consciência fonológica, enquanto a outra menos? As crianças são diferentes no ritmo em que elas aprendem, sem considerar casos especiais, né? As chamadas Claro. necessidades especiais. Mas mesmo a criança que não tem necessidades especiais, elas vão em ritmos diferentes, mas não tão diferentes assim. Mas aí é que, de novo, é importante o professor saber identificar quais as dificuldades que as crianças têm. Por exemplo, há crianças que demoram muito a descobrir que, quando a gente escreve, a gente grafa o som e não a coisa da qual a gente está falando. Você, vamos escrever casa, ela desenha uma casa, porque ela não está ouvindo a palavra como som, ela está ouvindo a palavra semanticamente, como significado, né? Então, há crianças que demoram mais que outras a perceber isso. Cabe ao professor fazer trabalhos, exercícios para a criança perceber que a palavra é som. E depois que a palavra, esse som que é a palavra, é segmentável, né? Você pode dividir em sílabas, para depois você chegar no conceito de fonema, né? Cada sílaba é constituída de fonemas. O professor precisa saber isso e precisa saber como identificar que crianças podem estar em fases diferentes e o que ele tem que fazer para que a criança avance de uma fase para outra, né? E para isso ele tem que ter conhecimentos linguísticos, fonológicos, cognitivos. Os nossos livros didáticos hoje, eles ajudam o professor nessa tarefa, ou eles são muito pouco úteis para o professor em sala de aula? Os livros didáticos vão acompanhando as tendências do momento, né? E tendências que nem sempre são muito claramente fundamentadas em pressupostos e os alicerces mesmo da aprendizagem da língua escrita. Então, nós tivemos a fase das cartilhas. O que elas eram as cartilhas? Era o foco nessa aprendizagem da relação som-fonema, né? Mesmo o chamado método global, que partia do texto, né, ele ia do texto até chegar à relação fonema-letra, né? Com textos construídos especificamente para isso. Então, textos falsos, porque não são textos existentes. Você falar, para dar o velho e conhecido exemplo de Eva viu a uva, né? Vovô viu a uva, para trabalhar Vavé viu vovô, famílias, né? São textos que eu fico imaginando a criança de hoje, sobretudo, que olha isso e fala, mas que Eva é essa, que vovô é esse, né? Que uva é essa? Porque isso não é um texto real. Por outro lado, eu tenho os livros que se chamam construtivistas, que aí rejeitam isso, né? Essa formação sequencial específica, e trabalham muito com textos, com letramento, na verdade, com texto, interpretação de texto, e muito amenamente com essas relações do som com as letras. E, atualmente, eu estou pensando nas mudanças que os livros didáticos vêm sofrendo ao longo do tempo. Atualmente, nós temos livros que tentam fazer as duas coisas, mas de uma maneira ainda um pouco desajeitada, né? Não há eles colocam a parte, digamos, construtivista e depois acrescentam a parte mais fonológica, digamos assim, né? Sem que a integração fique clara nem para o professor, nem para a criança. Há exceções, claro, mas a minha convicção é que o professor, sendo bem formado, ele saberá o que fazer na sala de aula. Não, ninguém precisa dar um modelinho para ele, uma receita, um método. O que ele precisa saber é como a criança aprende, ter fundamentos para analisar esse processo de aprendizagem, acompanhar as crianças e fazer as interferências necessárias, que aí é que está a autonomia do professor, né? A senhora
estudou por anos na teoria, foi autora de livros didáticos e recentemente teve a chance, nos últimos 8, 9 anos, né, está tendo a chance de colocar na prática muito do conhecimento adquirido e compartilhado no município de Lagoa Santa, não é isso? Como é que está sendo essa experiência agora de colocar a mão na massa? É possível aplicar a teoria na prática e dar resultado? As coisas se movem no mundo real? Eu tenho aprendido mais do que tudo que eu aprendi com as minhas pesquisas, meus estudos e as minhas leituras. Por quê? O que eu tenho aprendido é que essa interação das teorias com a prática é que constroem o conhecimento. Não é a teoria que constrói o conhecimento, nem é a prática que constrói o conhecimento, é a interação entre as duas coisas, né?